Segunda carta de João, versículo 8 e 9. Como eu já falei, não vou falar capítulo porque a carta é só um capítulo mesmo, então é os versículos que nós falamos. Isso aqui é uma advertência, uma exortação para nós, o povo de Deus. Que ele diz assim: versículo 8: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão, ou a inteira recompensa. Galardão representa a recompensa de Deus para nós. Vamos aprender aqui com esse versículo. Primeiro ele diz: olhai por vós mesmos. Isso é uma coisa que nós devemos tomar cuidado, irmãos. Por quê? Nós vivemos num mundo de tanto pecado, as pessoas andando de qualquer maneira, e nós temos o conhecimento da palavra. E como você já tem a luz da palavra, já tem o conhecimento da palavra, então é fácil você identificar os erros dos outros. Só que nós não vamos dar conta do mundo, nós não vamos dar conta das outras pessoas. Diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, que um dia nós vamos comparecer, nós vamos dar conta de nós. Então, ao invés da gente ficar preocupado com os outros, com quem está errando, com quem está pecando, com quem não está agindo na palavra de Deus, nós devemos estar olhando por nós. Nós devemos estar olhando cada dia mais por nós, à luz da palavra, para ver se em algum ponto nós não estamos nos afastando da palavra, nos removendo da palavra. E essa palavra, até o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, se eu não me engano foi para os Efésios, não sei se foi da igreja de Éfeso, agora me foge, que ele percebeu que aquela igreja estava se movendo para fora da palavra. E isso é muito interessante. Isso me lembra uma observação até de uma obreira minha não, obreira de Jesus mas de uma igreja que eu passei lá em Fortaleza, que ela falou uma palavra, no entendimento dessa palavra, que eu achei muito interessante. Até hoje eu lembro disso. Ela era uma moça bem jovem. Hoje é uma jovem senhora, já está casada, a Renata. E essa palavra diz: não moveis. E ela explicou, ela tem um entendimento interessante, que é a questão do mover. Por exemplo, se você tem essas duas cadeiras ali juntas, se você tirar uma cadeira ali de junto da outra, levanta alguém aí, tira uma cadeira ali. Você aí está bem perto. Tira de junto da outra. Dá para perceber que foi tirada, né? Agora junta ela. Agora move ela só um pouquinho, só move. Não foi muito. Move só um pouquinho, que fica ainda junto. Só dá uma. Se você mover ela um pouco só, ninguém vai perceber que ela saiu, que ela está desemparelhada. Isso é a vida do cristão, a nossa vida. Se a gente se mover da palavra, às vezes mover não quer dizer que saiu da igreja, que saiu completamente, mas se move do mandamento.
sem perceber, se age, sai um pouco, vai saindo aos pouquinhos. Isso é o pior, que a pessoa nem percebe. Quantas pessoas não já se moveram daquilo que aprenderam da palavra? Está dentro da igreja, tem nome de cristão, mas está se movendo aos poucos para fora, já não está mais na retidão. Por exemplo, essas cadeiras, eu cheguei ontem aqui, lá eu comecei, eu sempre, quando eu chegar aqui, todo lugar arrumar, que eles deixam de uma maneira, eles nunca acertam do jeito que eu acerto. E eu coloquei elas aqui, se você olhar, está tudo, se você pegar, está na linhagem, nessa linha, a mesma se olhar nessa linha. Mas, no entanto, se você chegar aqui e tiver movido um pouquinho, você não percebe, mas ela não está mais reta, ela não está mais reta. Eu estou pegando isso aqui um exemplo, que é a nossa vida com Deus, na palavra. A gente pode nos mover e nem perceber, então a gente tem que tomar cuidado. Voltando à mensagem aqui, olhai por vós mesmos. Nós devemos todos os dias estar olhando para a palavra e olhando se nós não estamos em algum ponto nos movendo nela, nos movendo. Não precisa sair completamente, mas quando se move um pouco, já não está mais na retidão, já não está mais, sendo fora dessa retidão, você começa a perder bênçãos de Deus, e se não tomar cuidado, até a salvação, né? Até a salvação. Ele diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Olha só, nós devemos olhar por nós para que nós não venhamos perder aquilo que nós já ganhamos. O que foi que nós já ganhamos? Nós já ganhamos a salvação, nós já ganhamos a vida eterna. Jesus, Ele nos deu a vida eterna, a salvação nossa, lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nós. E no dia que você recebeu a palavra de Deus, no dia que você creu na palavra, que você creu na salvação pela palavra, você ganhou entrada nos céus, você ganhou salvação eterna. Mas não quer dizer que você está garantido. Você pode perder. Essa conversa, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Se fosse assim, não estava escrito isso aqui. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Podemos perder se a gente não estiver vigilando em nós mesmos, olhando como estamos andando, como estamos caminhando com Deus, para que não venhamos nos mover da retidão da palavra, que é justamente essa retidão que nos leva a conservarmos essa salvação que recebemos já é nossa. No dia que você confessou Jesus, no dia que você passou pelas águas, que você assumiu pela fé Jesus na sua vida, você ganhou a salvação. A Bíblia deixa bem claro quando diz que fomos transportados do império das trevas, que é do domínio de Satanás, para a luz, para o reino da sua luz, quer dizer, para o reino de Deus. Nós somos transportados em Cristo Jesus, nós somos salvos, nós recebemos essa vida em nós recebemos a vida eterna. Jesus disse: essa é a promessa que Deus fez para você, a vida eterna, através do que? Da fé em Cristo Jesus. Então, no dia que você confessou, que você creu, que você invocou o nome do Senhor, que você reconheceu seus pecados, sua vida de pecador, pediu perdão por ela e disse: Deus, eu aceito a obra de Cristo para a minha salvação, você recebeu vida de Cristo. Você recebeu igual a canção que a gente ouvimos há pouco, que diz assim: Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Quer dizer, Jesus lá na cruz do Calvário, Ele morreu a nossa morte, a nossa condição de pecador. Ele sofreu por nós, para nós vivermos o quê? Agora a vida dele, uma vida de salvo. Por isso que Paulo diz: a vida que eu vivo agora, eu vivo a vida do Filho de Deus, que eu recebi dele.
Só que nós podemos perder isso se nós não olharmos para nós, se nós não cuidarmos de nós, se nós não formos perseverantes. Então uma coisa você tem que estar certo: você já recebeu a salvação, você já recebeu a vida eterna, você já recebeu a bênção. Mas isso não te garante que você vai entrar no céu, se você desprezar. No versículo 9, ele diz assim: todo aquele que prevarica, e a continuidade disso aqui, hein? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Sem o Pai e sem o Filho, nós não entramos no céu. E para nós termos Ele, se nós termos Ele, então estamos garantidos. Então, quando nós confessamos Jesus, já aceitamos Ele, nós recebemos o Pai e o Filho. Só que é isso que nós podemos perder se a gente não tomar cuidado. Se a gente não for vigilante nós mesmos, nós temos que estar preocupados. Nós temos preocupado em pregar o Evangelho para salvar aquelas pessoas que creem. Mas não temos que estar preocupados com o mundo, com os erros do mundo. Nós temos que estar preocupados com o nosso, porque o nosso erro vai nos levar ao inferno, vai nos separar de Deus, vai nos fazer perder o que já ganhamos, que é Deus na nossa vida. Agora, o erro do mundo, eu não posso fazer nada pelo mundo. Cada pessoa, o mundo vai cada pessoa lá. Eu não posso fazer nada por elas. A única coisa que eu posso fazer por elas é pregar para elas. Mas é elas que vão escolher se aceitam ou não. Se querem andar no erro, não vão andar. E eu não posso fazer nada, porque a escolha é da pessoa. O Evangelho não é imposto. O Evangelho é imposto, ele é conversão. Então, a pessoa recebe de bom grado, crê e passa a andar no Evangelho e é salvo. Agora nós temos que nos preocupar conosco, porque ele disse: senão nós vamos perder o que já recebemos. Quem você recebeu na sua vida? Jesus, o próprio Deus. Vida eterna. Vida eterna é Jesus na tua vida. Pode perder? Pode. Se o quê? Se andar prevaricando. Porque se prevaricar, não vai ter Deus nem Jesus. O que é prevaricar? Prevaricar é faltar ao dever. Aí nós temos que olhar qual é o nosso dever diante de Deus. E não é o dever do cristão, não, é o dever de todo ser humano. Abre lá em Eclesiastes, capítulo 12, para ver qual é o dever que podemos faltar e nos complicar na caminhada. Entenda bem, você já ganhou a sua salvação quando você creu em Cristo, mas você pode perder. Você, eu, dependendo de como nos posicionarmos na vida. Eclesiastes capítulo 12. Capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, nós estamos falando de dever. Aquele que prevarica, que falta ao seu dever, ele não tem Deus e não tem Jesus. E se não tem, perdeu a salvação. Não há salvação fora de Jesus.
Então qual que é o dever? De tudo que, versículo 13, Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, olha só isso, de tudo que se tem ouvido, tudo que você já ouviu, seja que você já ouviu de pregação, ou que você já aprendeu na vida, de tudo que você já ouviu, quantas coisas você já ouviu, quantas coisas já ouvimos, tanto de pregação, como de pensamentos de homens. Todo dia tem alguém aí dizendo algo, mas ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Esse é o dever de todo ser humano. Então, nós não podemos faltar nesse dever. Que dever? Temer a Deus, que é respeitar a sua palavra, ter zelo de não faltar na obediência à sua palavra e guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. Para isso é necessário o quê? Que nós devemos todos os dias estar buscando compreender os mandamentos de Deus. Irmão, é muito perigoso a vida do cristão que não busca conhecer a lei do seu Deus, os mandamentos do seu Deus, que não se dedica a aprender, que quer viver, não, eu sou cristão, mas de uma forma religiosa. Infelizmente nós aprendemos a religião tradicional a não buscar conhecimento, a achar que vamos servir a Deus através de uma religião. Não, eu tenho uma religião, eu estou servindo a Deus. Eu faço lá uma oração, uma reza, como a pessoa queira dizer, e já está tudo bem. Não, nós temos todos os dias gastarmos um tempo para aprendermos de Deus, para descobrirmos, entendermos através da pregação da palavra dele, quais são os mandamentos dele para nós. E são muitos, porque não são só os 10, aqueles 10 são os principais, mas tem tudo que está dentro de uma ordem imperativa, não faça isso ou faça isso, ali está como mandamento, e nós devemos cumprir. Por exemplo, Jesus, ele disse assim: tratai as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso é um mandamento. Então, imagina se todo mundo cumprisse esse mandamento. Antes da pessoa aprontar com alguém, ele ia procurar e dizer assim: eu gostaria de ser tratado assim. Não é verdade? Evitaria tantos problemas na sociedade, na família, no casamento, tudo. É um mandamento. Então nós temos que estar correndo atrás da palavra de Deus para ver quais são os mandamentos dele, procurar e conhecê-los. Para quê? Para que nós venhamos guardá-los. Guardá-los quer dizer obedecê-los. Por quê? Porque isso é o dever de todos os homens. Todos os homens quer dizer aqui, está numa linguagem genérica, mas é de todo ser humano, homem, mulher, de todo ser humano. É engraçado estar pensando nessa palavra, pensando que as pessoas, o católico, tem coisas que o católico ele faz, e se ele vê você que é crente fazendo, ele diz assim: você não pode fazer isso não, você é crente. Não é verdade? Ele fala. Só que ele não entende que aquilo que eu não posso fazer também não pode. Por quê?
Porque a salvação que eu tenho direito, ele também tem. A salvação que Deus trouxe para o crente, trouxe para o católico, trouxe para o espírita, trouxe para o macumbeiro, trouxe para todo ser humano. Só que também trouxe os mesmos deveres. Não existe isso. Não, Deus vai me salvar na minha religião, fazendo o que ela ensina. Não, Deus vai nos salvar na palavra dele. Então, o direito é o mesmo. Todos têm direito à salvação. Todos, independente de religião. Por isso que a religião não salva. Porque Deus não veio salvar um grupo de tal religião. Deus veio salvar pessoas. Pessoas. Agora Ele chama para arrependimento. Que é arrependimento? Arrependimento das obras que estão contrárias àquilo que é ensinado na palavra dele. Então, se eu sirvo a uma religião, seja ela católica, evangélica ou qualquer um, mas o que eu estou fazendo está fora da palavra de Deus, eu tenho que deixar aquilo que estou fazendo e passar a fazer o que a palavra ensina. O que a palavra ensina. E todos têm direito à salvação, mas também todos estão debaixo do mesmo dever de obedecer à palavra. Não é porque, não, você é evangélico, você não pode fazer isso. Você não é evangélico, você não pode fazer isso. Eu sou católico, eu posso. Para ser salvo, não pode. Se aquilo que é proibido para o evangélico na Bíblia é proibido para o católico, é proibido para o espírita, é proibido para todo ser humano, se quiser a salvação. Porque não é a religião que salva. Deus não vai dizer, não, esse aqui eu tenho um mandamento para esse que é dessa religião, tenho um mandamento para esse outro que é dessa outra religião, tenho um mandamento para aquele outro que é da outra religião. Não tem. Deus não tem religião. A religião evangélica não é a religião de Deus. A religião católica não é a de Deus. A espírita, as outras aí de ordem africana também não são. Religião são coisas de homens. Deus tem a palavra dele para nos dirigir, para nos conduzir. E os direitos que eu, como evangélico, tenho em Deus, o espírita tem, o católico tem, ou da religião afro tem, o budista tem, todos têm, que é o direito à salvação. Mas tem o seguinte, os deveres também são o mesmo. Não adianta se esquivar, não. Eu sou de outra religião, não preciso fazer isso. Para ser salvo precisa, porque sua salvação está na Bíblia e os seus deveres também estão na Bíblia, não na sua religião. Isso tem que ficar bem claro. Então quer dizer, ninguém está garantido em religião nenhuma. Nós estamos garantidos na palavra. Se crermos nela, se fizermos o que ela manda. E é justamente o que ele está dizendo. Que aquilo que ganhamos quando aceitamos Jesus, podemos perder se prevaricarmos. Prevaricar, volta a dizer, é faltar ao dever. Qual é o dever de todo homem? Guardar os mandamentos de Deus, andar no temor a Deus. Se prevaricarmos nisso, deixarmos de fazer isso, meu irmão, podemos ficar. Eu tenho tantos anos de igreja da graça, tenho tantos anos de evangelho, não vai adiantar. Sou evangélico, graças a Deus. Graças a Deus não. Graças a Deus estiver andando na palavra. Ser evangélico não salva. Ser católico não salva. Ser qualquer outra religião não salva. Só a palavra salva. Fé e obediência. Temor e obediência aos mandamentos. Certo? Isso deixa bem claro. Então, todo que prevarica e não persevera na doutrina no ensinamento de Jesus. Mas onde estão os ensinamentos de Jesus? Em toda a Bíblia.
Porque Jesus não trouxe um ensinamento novo. Jesus, ele trouxe as Escrituras, que as Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, fala indiretamente fala dele, da vida dele. E ele vem para nos ensinar a cumprir as Escrituras, a obedecer às Escrituras. Você pode olhar que todo ensinamento de Jesus, e depois é seguido pelos apóstolos, quando ele ensina, ele diz assim: está escrito, vai acontecer isso e isso comigo, porque está escrito. Tudo isso vai acontecer porque está escrito. Então tudo ele nos leva às Escrituras. O último contato de Jesus com os discípulos, ele reúne eles e abre o entendimento deles para entenderem as Escrituras. Não é outra coisa. Então aqui está a doutrina que nós precisamos. Nós não precisamos da doutrina da Assembleia de Deus, da doutrina da Igreja da Graça, da doutrina da Igreja Deus é Amor, da doutrina da Universal, da doutrina da Mundial, da doutrina da Presbiteriana, da doutrina da Católica. Nós não precisamos de doutrina de igreja nenhuma. Nós precisamos da doutrina da Palavra. Da Palavra. Se tiver fora da Palavra, se essas que eu citei, todas essas igrejas que eu citei, se elas estiverem ensinando a doutrina da Palavra, então podemos seguir. Se criou uma doutrina própria, nós não temos que seguir. Não temos. Mas foi uma liderança, um homem de muitos anos, não importa. Se não for a doutrina da Palavra, não temos que seguir, porque a doutrina aqui é a doutrina de Jesus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, aquele que não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Ou pode encher de doutrina, parecer algo perfeito, algo certo, algo correto, algo piedoso, algo muito, muito espiritual. Mas se não for a doutrina de Cristo, esse não tem Deus. Agora diz: e quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quando você está andando na doutrina, aí que sim, você tem que gastar tempo na Bíblia, você tem que gastar tempo no aprendizado, para você ver se você está na doutrina de Cristo, não na doutrina de algum homem, não na doutrina de algum pregador, mas na doutrina doutrina é ensinamento, naquele ensinamento de Cristo. Quem tiver tem o Filho e tem o Pai, tem comunhão. Aí você vai orar, Deus vai abençoar. Você vai clamar, Deus vai responder. Irmãos, tem lugar que as pessoas exaltam a doutrina daquele lugar. Nós temos que tomar cuidado, porque nós não temos que estar na doutrina de denominação nenhuma. Nós temos que estar na doutrina de Cristo. Nós não temos que estar na doutrina de pregador nenhum, por mais experiente que ele seja. Nós temos que estar na doutrina de Cristo. Só nela, só quem está perseverando, e tem que se perseverar. Não é apenas andou pelo tempo, passou o tempo. Tem gente que diz assim: eu já fui obreiro na igreja. Eu já fiquei muito tempo na igreja. Ou tem gente que diz assim: não, olha, tal pessoa já foi da igreja. Se foi, não adianta. Se está fora e morreu hoje, está perdido. Tal fulano já foi pastor, já foi obreiro, já foi. Isso não adianta nada. Tem que perseverar em todo dia, todos os dias, para não sair do ensinamento. Tem muita gente que há muito tempo já saiu do ensinamento, tem que acordar, voltar, porque está vazio, está sozinho, está sem Deus, está sem Cristo. Só quem persevera na doutrina tem o Pai e o Filho. Quem fica só confessando vazio, sem perseverar na caminhada, caminha sozinho. Exemplo que eu gosto de tomar muito aqui é o filho pródigo. O filho pródigo, enquanto estava debaixo das ordens do pai, na casa do pai, ele tinha o pai com ele. Mas quando ele resolveu andar da própria maneira, do jeito que estava, ele estava sozinho lá, até o dia que voltou. O bom é que Deus está sempre pronto a receber, se a pessoa estiver pronta a voltar. Então
nós temos que guardar essa palavra, não prevaricar. Prevaricar é faltar com o seu dever. Você já recebeu sua salvação, você já tem Deus, você já tem Cristo. Agora cuidado para não perdê-lo. O que vai fazer perder? Prevaricar, não perseverar na doutrina do Evangelho de Cristo, não é de coisa de homem, não, é do Evangelho de Cristo, na doutrina de Cristo, ensinamento de Cristo. Para isso nós temos que fazer o quê? Cumprir nosso dever. Qual é o nosso dever? Temer a Deus. O temor a Deus vai nos levar a buscar a palavra, para não andar fora dela. E guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos também vai nos levar para a palavra, porque nós vamos procurar conhecê-los, para não andar fora deles. E aqui, se fizermos isso, temos o Pai e o Filho. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebemos Tua palavra. Meu Deus, não permita, Deus, de forma alguma que o diabo venha roubar essa palavra do nosso coração, mas que o nosso coração seja uma boa terra, Deus, para essa semente que recebemos hoje, ela venha crescer dentro de nós e venha produzir o fruto que precisamos. Pai, te agradecemos por essa palavra. Eu abençoo todos que aqui estão, Deus, nessa manhã. E abençoo também todos aqueles que vão receber essa mensagem através, ó Deus, do YouTube. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, Pai. E que a salvação deles esteja garantida por eles perseverarem na doutrina de Cristo, Pai. Não se afastarem dela. Não deixarem dele, não faltarem com o seu dever. Dever de temer ao Senhor. Dever, ó Deus, de obedecer Teus mandamentos. Pai, que o Senhor alcance cada vida, que aquela pessoa, Deus, que acha que está salvo porque pertence a uma religião, que ela compreenda do Senhor que a salvação dela está na Tua palavra, se ela perseverar no Teu ensinamento, que ela venha Te buscar, que ela não coloque sua confiança em religião, seja ela qual for, mas que ela coloque a confiança na Tua palavra. Busque e viva essa salvação. Te damos graças, porque já Te temos na nossa vida. Te recebemos no dia que cremos em Ti. Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Graças Te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus.